Postura, experiência, seriedade. No ar, Clube do Povo, o podcast Verdade com Rodrigo Simões. Saúde e paz e que Deus possa abençoar você e toda a família. Olha, iniciamos mais um episódio do podcast Clube do Povo e hoje vamos tratar da SA do Botafogo Futebol Clube. Para isso, o meu convidado é muito especial, hein, gente? Ele é graduado, mestre e doutorado em administração pela USP, com especialidade em governança no futebol. Ele é conselheiro desde 1998 do Botafogo Futebol Clube, ou seja, tem uma longa história dentro da agremiação. Foi diretor no período de 2006 a 2011 e hoje é o atual presidente do Conselho Deliberativo do Botafogo Futebol Clube. É com muito carinho, muito prazer que eu recebo o professor doutor Daniel Pita Marques. Daniel, seja muito bem-vindo. Olá, Rodrigo. Olá a todos que nos assistem, que nos ouvem. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer poder estar aqui com você para falar sobre essa grande paixão nossa que é o Botafogo. Grande paixão e um grande problema, né? Podemos dizer assim, para os apaixonados pelo Botafogo, pelo botafoguense raiz mesmo, que essa SA. Eu convidei o Daniel aqui hoje exatamente para isso, pela credibilidade dele, pelo cargo que ele ocupa e pelo histórico dele dentro do Botafogo Futebol Clube. Daniel, essa SA, como foi concebido isso daí? Tá. Começou-se uma discussão, ainda na época do presidente Gerson Engrácia, de trazer algum tipo de investidor, parceiro para o Botafogo para potencializar aquilo que a gente tem de bom, que é a nossa torcida, que é o nosso patrimônio. Qual que era o objetivo inicial, né? Qual que foi a discussão apresentada para o Conselho Deliberativo e para a coletividade? Olha, nós traremos alguém que fará um aporte financeiro. Esse aporte financeiro não será no futebol, porque às vezes no futebol você sabe, né, Rodrigo? Às vezes o time dá liga, não dá, e todo o dinheiro que você coloca, ele é fácil gastar, né, com futebol. Então o objetivo era reformar um pedaço do estádio e essa reforma traria novas receitas para o Botafogo Futebol Clube. Então, o que a gente teria? A gente teria uma empresa no qual o Botafogo Associação, o UFC, ele sempre seria o majoritário, ou seja, ele teria o comando, você buscaria melhorar a gestão, traria novos recursos, mas sem perder esse senso de pertencimento para a coletividade botafoguense, que é o nosso maior patrimônio. Todo mundo fala que é o Estádio Santa Cruz, é a nossa torcida, é a nossa coletividade. Mas, com o passar dos anos, a gente vai falar um pouquinho disso, não foi bem isso que aconteceu. O que era para juntar o melhor dos mundos, que é uma melhor gestão e novas receitas com essa participação da coletividade, acabou acontecendo o contrário. A coletividade perde participação, novas receitas aí até foram geradas, mas os gastos são altos, o endividamento aumentou e a torcida começa a sentir que aquilo simplesmente não é mais dela, ela não tem mais participação nenhuma. Na teoria, essa parceria, essa sociedade, vamos colocar dessa forma, o Botafogo é majoritário. Majoritário. Mas na prática não é assim. Na prática, não. Ao longo dos anos foram acontecendo algumas manobras societárias, a gente pode dizer assim, algumas que o sócio, o investidor, ele se aproveitou, outras também geradas por pessoas que vieram de dentro do Botafogo, que acabaram assinando coisas que não poderiam pelo estatuto, pela lei, e que deram poderes extras aí para o gestor. E ele foi se apropriando desses espaços, e hoje toda a gestão da SA é exercida pela Trex. O Botafogo não consegue mais ter não apenas nenhum tipo de poder decisório, mas também acesso a informação nenhuma do que acontece dentro da SA. É uma coisa, assim, na verdade, inimaginável, né? Perante a justiça, o Botafogo é majoritário, tem as ações, as maiores ações, mas não apita nada. O UFC, quem manda realmente na prática é Botafogo SA, é isso. Exatamente. E fala-se muito de que as contas estão em dia, né? Mas, Rodrigo, pensa aqui comigo. Você pode ter, por exemplo, a gente está nesse espaço aqui muito bacana dessa produtora. Fala, olha, os pagamentos aqui com a produtora, com o pessoal que trabalha comigo, tá tudo em dia. Ah, tá tudo em dia. Mas aí você olha,
a sua conta corrente está negativa, ou você pegou um financiamento, um consignado, você está parcelando o seu cartão de crédito. Então, não é porque uma conta, como por exemplo o salário, está em dia, que significa que está tudo bem financeiramente. E eu vou te dar um dado. Hoje, a SA, em 6 anos, ela já tem uma dívida acumulada que é igual à do Botafogo Associação, do Futebol Clube, em 100 anos. Com uma diferença. A associação, em 100 anos, começou do nada, teve acessos, construiu o estádio Santa Cruz, construiu um pole que depois perdeu por endividamento. E a SA não trouxe novos patrimônios e já deve tanto quanto o Botafogo Associação, o UFC. Olha, enquanto torcedor que eu sou, isso aí publicamente, enfim, eu não fico em cima do muro, todo mundo sabe, quem me conhece, eu nasci, sou apaixonado pelo Botafogo. Nós temos um estádio maravilhoso, o Santa Cruz está lindo. É Santa Cruz, não vê esse negócio de arena, não sei o quê, enfim. Estádio Santa Cruz de Ribeirão Preto está lindo, realmente maravilhoso, parabéns, o trabalho lá, enfim, está moderno, gramado, iluminação, enfim, perfeito. Mas a gente vê, Daniel, houve muito parcerias, por exemplo, vou citar 2 exemplos aqui, a Portuguesa em São Paulo e o Santa Cruz em Recife. Parcerias de bilhões, é isso mesmo, de bilhões. E o Botafogo, a gente falava antes de começar o episódio aqui, da grandeza que é o Botafogo Futebol Clube para nós, perante essas 2 agremiações que a gente respeita muito, mas o Botafogo, com certeza, se não está na mesma prateleira, está um pouco acima, sim. E são parcerias de bilhões. Por que isso não aconteceu com o Botafogo? São tempos diferentes, é isso? São tempos diferentes, tá? Porque esse negócio ele foi feito antes da lei da SAF, mas apesar de serem tempos diferentes, observa-se uma postura e objetivos diferentes também. Eu acho que isso é um grande ponto, né? Eu enxergo o Botafogo com potencial, pelo tamanho da torcida, do patrimônio, poder da cidade, para ser o maior clube do interior do Brasil, sem dúvida nenhuma. Né? Mas o que acontece é que a gente não vê uma colaboração nesse trabalho. Tá? Eu vou te dar um exemplo aqui. Tá? Recentemente, aí nos últimos meses, tanto eu recebi, quanto o pessoal da diretoria do UFC, o Vinícius Brino, contatos de eventuais patrocinadores querendo colocar o nome na camisa do Botafogo. O que a gente fez? Tanto eu quanto o Brino. A gente falou, esse aqui, a gente não está controlando a gestão do futebol, esse aqui é o contato do marketing da SA, converse com eles, tá? Ainda existe esse sentimento de que, olha, a SA a gente não está gerindo, mas é nossa, tá? Tanto é que um desses patrocínios acabou virando esse agora, que foi alardeado como grande patrocínio, mas que a gente não tem acesso aos dados. Foi falado que foi o maior patrocínio da história do clube, mas a gente anunciaram como o maior patrocínio, mas não deram os números. É sigiloso. Bom, então, E assim, Rodrigo, essa situação, ela se repete indefinidamente. O Botafogo não consegue ter acesso a nenhum negócio, a nenhum contrato, a nenhuma condição do que a SA firma, tá? E aí, dando continuidade nessa história, você vê, por outro lado, uma sabotagem daquilo que diz respeito ao futebol clube. Por exemplo, né, exemplos bem recentes aí, a coletividade deve saber que a escolinha é explorada pelo UFC ainda. Né? O que aconteceu? Da noite para o dia foi cortada a água da escolinha, sem avisar. Aí fala, mas como assim foi cortado? Olha, foi feito um encanamento e a conta, o registro, que era o mesmo para toda aquela área, olha, a partir de agora a escolinha é separado. Sei lá, até entendo, tudo bem você querer separar e tal, mas por que não avisa antes? E você deixa crianças sem água? Outra, Instagram, redes sociais, tá? O Botafogo já tem uma conta muito antiga do Instagram e que isso foi repassado para a SA explorar, né? Paralelamente, a escolinha criou um Instagram da escolinha. A SA denunciou o Instagram da escolinha como uso indevido da imagem do Botafogo Futebol Clube e o Instagram da escolinha está desativado. Ou seja, se por um lado a gente ainda direciona para tentar colaborar, por outro lado o que a gente observa é sabotagem.
Né? Então, eu acho que todo esse esforço para sabotar o UFC deveria ser direcionado para diminuir o endividamento do SA, para montar melhores equipes, porque a gente não vê benefícios, Rodrigo. Ô, Daniel, só para entender, então, e aproveitando o gancho aí, a escolinha está funcionando. Está funcionando. O pai que queira levar seus filhos para a escolinha do Botafogo, qual que é o procedimento hoje? Com certeza, é só comparecer na escolinha, abre todo dia aí a partir das 4 horas da tarde, mais ou menos, e procurar o pessoal lá da recepção, da secretaria da escolinha, conhecer, fazer a matrícula. O presidente Eduardo Esteves está sempre por lá. O Eduardo é um guerreiro, um batalhador, que sempre acompanhei de perto, o trabalho dele é espetacular. Olha, uma pessoa muito séria, muito correta, e eu digo que é a pessoa certa no lugar certo na hora certa, porque as dificuldades são enormes e a garra, a força que ele tem para enfrentar os desafios são gigantescos. Aliás, Daniel, isso eu estendo a você também, porque quem está hoje no conselho do Botafogo Futebol Clube são realmente botafoguenses apaixonados, raízes, aqueles que sempre lutaram pelo clube e fazem por amor, né, Daniel? Não poderia ser diferente. Quem está lá hoje luta e defende o Botafogo Futebol Clube. Com certeza. Inclusive, assim, a gente ouve, né? Porque, assim, fica difícil, Rodrigo. Você não consegue mostrar pontos positivos da gestão da SA. Porque financeiramente é um desastre. Esportivamente, você tá todo torneio judiando aí da torcida, brigando para não cair. Quando não cai, como já aconteceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Você tem um afastamento da coletividade, você não vê aspectos positivos. E aí, quando você demonstra esses dados, esses fatos, por falta de argumento, tem, né, alguns aí, acho que partidários da gestão da SA, que falam assim, isso aí é coisa de gente que quer mamar, que perdeu. Gente, quem está no Botafogo hoje nunca ganhou absolutamente nada com o Botafogo. E se você conhece alguém que ganhou qualquer coisa, vai lá e denuncia, tá? Eu faço questão. Pelo contrário, a gente gasta nosso tempo, nosso dinheiro, sacrifica a convivência familiar. Eu até brinquei, eu falei, eu como presidente do Conselho Deliberativo, eu pago as mensalidades, anuidades do Conselho Deliberativo, eu pago meu sócio torcedor. Minha avó agora ela não consegue mais ir no estádio, ela tinha o sócio torcedor dela, né? E eu até brinquei, eu falei, sabe qual que é o único benefício que eu tenho por ser presidente do Conselho Deliberativo? É estacionar o carro perto do campo quando tem jogo. É o único. Né? De resto, a gente só gasta. E a SA tá deixando de estacionar então, ainda? Eu até brinquei. É capaz que depois dessa eles vão até tirar. Né? Porque pelo que a gente vem acompanhando, eles vêm tirando aí... não é benefício, mas aquilo que é de direito do conselheiro, do botafoguense, aquele que construiu. Eu sou da época, na verdade, Daniel, acho que você é mais novo que eu um pouco, de Hamilton Ernesto Mortari, sim, de Atiro Benedini, enfim, meu pai me levava no campo desde que eu tinha 7, 8 anos de idade, e a gente tem essa paixão pelo Botafogo há quase 50 anos, pelo menos. Enfim, foram diretores que construíram o que o Botafogo é hoje. Então, nós chegamos onde chegamos a um clube centenário graças a quem passou pelo clube, né? Aqueles abnegados que dedicaram o amor ao clube e fizeram essa história. Aí, de repente, acontece um episódio desse, vem um grupo de fora, lógico, a gente acredita que todo investimento é bem válido, como eu falei e repito, o estádio está lindo, está maravilhoso, mas a gente quer time. Também. A gente quer respeito a quem é botafoguense, respeito a quem está em Ribeirão Preto, como o Daniel, por exemplo, o Eduardo Esteves e tantos que lá estão e fazem o dia a dia do Botafogo. O que precisa é respeito. E fazendo um paralelo a isso, hoje o nosso elenco está triste. O Botafogo até agora, até então, no Campeonato Paulista não fez um gol, está na lanterna, está prestes a cair novamente. É esse sofrimento. Qual que é a motivação que o Botafogo Raiz tem, o Botafoguense Raiz tem para ir no campo? Com essa diretoria da SA fazendo o que está fazendo, dando as costas literalmente para o torcedor. É isso que vem acontecendo, na verdade, não é de agora, né? Não é de agora. E você sabe, assim, que uma coisa que me foi contado, que o presidente, né, da Trex, que hoje é quem comanda a SA, que é o senhor Adalberto Batista, Adalberto Batista, ele deu uma coletiva, a imprensa esportiva estava presente e tal, e que nessa coletiva, uma das falas dele foi algo mais ou menos, eu não assisti, mas pelo que me contaram, foi algo mais ou menos assim, olha, eu pretendo mudar o perfil, estou trabalhando para mudar o perfil da nossa torcida. Gente, sério? assim, quem que é uma pessoa
por melhor que ainda pudesse ser, né? Quem que é uma pessoa que vem de fora, que chega num clube centenário há coisa de 6 anos, que não vem demonstrando bons resultados na gestão, para falar, para ter essa, eu não sei, arrogância, prepotência de que quer mudar o perfil da torcida? Ninguém tem esse direito. O Botafogo é de todo mundo. O Botafogo tem como o seu principal bem aí a sua torcida. Desde aquele botafoguense engenheirado até aquele mais humilde, até aquele que com muito suor paga o seu, né, o seu sócio-torcedor, o seu ingresso. Então, a gente não tem o direito de mudar o perfil de nada, porque todo mundo é igualmente importante. Então, eu acho que essa soberba, essa falta de vínculo com a história, de conhecimento, ajuda a demonstrar essa falta de motivação do torcedor e esses resultados ruins que vêm acontecendo dentro e fora de campo. E, estamos na lanterna do Campeonato Paulista. Infelizmente, não é uma novidade. É algo que vem se repetindo sempre nos últimos torneios. Aliás, Daniel, eles vêm, e eu falo isso, falei até publicamente, vem montando time, montando elencos nos últimos anos, contando com a sorte. A verdade é essa. Não tem parâmetro, não tem padrão. Trouxeram agora aí, com todo respeito, não conheço, mas o tal do Toninho Cecílio, passou pelo Comercial, passou por vários times, enfim, foi um fiasco como treinador e está aí, se eu não me engano, como gerente de futebol, enfim. E os jogadores que vem trazendo, enfim, não monta um elenco realmente adequado. Um exemplo que eu quero te dar, eu vou pedir para o Luiz colocar na tela para nós aqui, o uniforme que lançaram recentemente. Gente, que tristeza, olha só. Na verdade, aproveitaram, porque a Volt é o que faz o uniforme do Joinville também, e tá na cara. Aproveitaram o uniforme do Joinville e puseram como segunda camisa do Botafogo. Gente, a segunda camisa do Botafogo é super tradicional, a listradinha. É linda, uniforme maravilhoso. Passou pelo conselho? De jeito essa nenhum. Aprovação? De jeito nenhum. E essa é só mais uma infringência. Tudo bem, você pode falar que é coisa pequena, mas se você observar Não, mas é história, imagem, é tradição, exatamente, é tradição. Se você observar nessa imagem, já ocorreu nos últimos anos uma pequena alteração do escudo do Botafogo. Mas é pequeno, foi uma linha que tirou e tal. Tá, mas você tem um estatuto que fala como o escudo deve ser, historicamente e tal. Você tem um estatuto que fala como que o uniforme deve ser. Você tem uma lei da SAF que fala que esse tipo de coisa não pode ser mudado, né? Então, é coisa pequena, mas ajuda a demonstrar essa dia a dia. falta de respeito com a história, com a coletividade. E, Rodrigo, é importante você ter falado nesse assunto da Volt, porque acho que todo mundo sabe. Aí eu não sei exatamente a composição societária, se é a figura do Adalberto Batista, se é a Trex, mas eles são Isso, exatamente. Né? Aí a gente olha que coisa linda. Esse é o nosso uniforme 2. E o estatuto aí. fala, olha, você pode ter um uniforme 3 diferente, comemorativo, sim. beleza, Bacana, sem legal. problema. E eu acho ótimo. Bacana. Muito legal essa inovação. Eu gosto de ter essas camisas inovadoras também. Mas você tem que respeitar a história. E aí, perfeito. Voltando à questão da Volt, eu não sei exatamente como é a composição societária, mas é de conhecimento público de que a Trex ou o senhor Adalberto, eles são proprietários da Volt. Sim. E isso é um outro problema que o Botafogo Futebol Clube quer esclarecer, porque o patrocínio, aliás, o fornecedor de material esportivo foi mudado sem que isso fosse votado no Conselho de Administração da SA. Foi apresentado, mas não foi votado, proposto, analisado. E aí o que você tem é uma SA que está sempre tendo prejuízo, mas você tem empresas da Trex, do Adalberto, que fazem negócio com a SA e que você não consegue ter acesso às condições desse negócio. Por exemplo, a Trex e o Adalberto emprestam dinheiro para a SA. Qual é o juro? Qual a condição? Qual a garantia? Qual o prazo? Quem assinou isso? A Volt fornece material esportivo, tá? Quais as condições desse negócio de mercado? Você tem uma exploração da área de estacionamento. Como é que está funcionando isso? Você tem uma exploração dos bares, que a reforma daquela área da arena custou mais caro do que inicialmente orçado. Em troca, entregaram o aluguel eternamente, ad eterno, da área que hoje é do Hard Rock, que o Hard Rock é do Adalberto, e da área do Zeca Pagodinho, o aluguel dessas áreas eternamente para Trex. Qual a condição disso? Então você tem eventual possível conflito de interesse, né, com
nessas transações com partes relacionadas e a gente não consegue ter acesso às condições desse negócio, às condições contratuais. Transparência zero, literalmente, zero, não existe. Zero, transparência não zero. existe. A torcida não fica sabendo de nada o que acontece no Botafogo. Não só a torcida, como os conselheiros do Conselho de Administração da SA. Eu vou chegar lá, mas os conselheiros do Botafogo Futebol Clube refletem a nossa torcida. Vocês, conselheiros, representam, de fato, o torcedor botafoguense. E só voltando para finalizar, gente, o assunto das camisas, a crítica é no seguinte sentido. Como o Daniel falou, poderia ser muito bem o terceiro uniforme. Sim. Não o segundo, jamais. Isso que lançaram aí, esse uniforme do Joinville, aí, essa é a camisa do Joinville, de Santa Catarina. Isso não é do Botafogo de Ribeirão Preto. Isso aí poderia, tá bonito, poderia ser o terceiro uniforme, um uniforme comemorativo, justo, algo nesse sentido. Mas não o segundo uniforme nosso, que é o listrado, que é o tradicional. É isso que eu queria colocar. Vamos falar um pouco aí, então, mais do conselho que existe dentro da SA, que, se eu não me engano, são 7 ou 8 conselheiros, é isso? Explica para nós melhor. E o Botafogo tem 3 ou 4, Botafogo FC lá dentro. Como é que funciona? É assim, em empresas, o que a gente tem de mais moderno, hoje de mais atual, como órgão para direcionar o funcionamento da empresa, é um conselho de administração. Então, é um órgão de pessoas especializadas que orientam, fiscalizam o funcionamento dessa organização, pensando na sobrevivência dela no longo prazo, tá? Como que foi concebido esse órgão para a SA? 7 representantes. Desses 7, 5 representando a proporção da participação acionária. O que é isso? Da SA, o Botafogo tem 60%, a Trex 40%. Então, o Botafogo indica 3 membros, a Trex indica 2. Os 3 indicados pelo UFC são o Alessander, de Martim, o PC e o Sr. William Stigl, tá? Por parte da Trex, você tem o próprio Adalberto e você tem o Luiz, que é primo dele, também tem uma participação na sociedade da Trex e tal. E aí, cada uma dessas partes, para dar um maior equilíbrio no funcionamento, indicaria um independente, né? Alguém que não tem um vínculo com com quem indicou, e esse independente precisaria ser aceito pela outra parte. Perfeito. O que aconteceu Essa indicação seria do Botafogo FC. Isso. Tá. O Adalberto, ele indicou novamente o Gustavo Oliveira, tá? Filho do Sócrates. O filho do Sócrates. E na época ele foi aceito pelo ex-presidente Festúcio, do Botafogo. E falou assim, o Botafogo já indicou não quis, teve um primeiro que faleceu, o outro que foi o José Rita, ele quis se afastar, e posteriormente o Botafogo indica um novo. Aí, na hora que o presidente Alfredo, o presidente Eduardo, eles tentaram indicar um novo independente, o Adalberto falou, não, eu não aceito. Né? Então, aí você começa a romper um pouco essa proporção inicial. Porque aí, quando dá empate, o voto de Minerva é do presidente do Conselho de Administração, que é do Adalberto. Mas, mesmo assim, o órgão começou, dada a postura dos nossos conselheiros, que estão sempre buscando informações, questionando, querendo saber, o órgão começou a não ter mais reuniões, e quando essas reuniões aconteciam, elas às vezes terminavam de uma maneira abrupta, que nem a última, né? Que teve até polícia, que não queriam redigir a ata nos termos adequados e tal. Então, o órgão começou a simplesmente não funcionar mais, tá? E aí, toda a gestão da SA passou a ser concentrada na mão do senhor Adalberto, aí, que é o presidente proprietário da Trex, e de pessoas aí ligadas a ele e indicadas por ele. Tá? Então, hoje, o Botafogo não é que o Botafogo FC não consegue exercer nenhum poder na SA. Ele não consegue nem ter acesso à informação. Isso que eu ia falar. Nesse conselho não existem reuniões, então. Não existem mais. Elas deveriam acontecer a cada 2 meses, estatutariamente, então, isso que eu falei, elas não acontecem mais. Perante a justiça, não teria que ter essas reuniões de forma transparente? Com atas e tudo mais? Tudo isso está sendo levantado. Antes mesmo a gente pode falar disso, né? Antes mesmo da contratação do advogado que está nos representando nessa busca do rompimento, já existia por parte do departamento jurídico que vem exercendo um trabalho espetacular, um trabalho de muita competência, apesar de sofrido também, de desgastante, mas o diretor jurídico Eduardo Vavas é uma pessoa
a que todo botafoguense de verdade deve gratidão, consideração pelo trabalho que ele executa. Então, já vinha sendo feita uma lista de todas as infringências na gestão da SA. Então, você tem infringência em relação ao estatuto da própria SA, em relação ao acordo de acionistas, em relação ao estatuto do Botafogo, em relação à lei das SAs, em relação à lei das SAFs. Então, a gente tinha uma lista que há alguns meses já estava em torno aí de praticamente 50 infringências, né? E aí tudo isso está sendo passado para o advogado responsável, que já iniciou esse processo, que é complexo, de rompimento, de exclusão, buscando a exclusão da Trex dessa sociedade. Olha, eu assim, o resultado, vencer ou perder é consequência, enfim, tudo acontece com vários clubes no país, no mundo, enfim, a gente não está falando aqui, é que a gente, enquanto torcedor, o que a gente quer? Quer ver um Botafogo vitorioso, não sofrendo como está nesse momento no Campeonato Paulista, como sofremos ano passado na Série B, e fomos salvos aí, na verdade, tá? Ficamos lá em 13º, 14º, mas na Bacia das Almas. Então, antes que critico aí, tá indo bem. Não tá indo bem. A gente quer realmente um clube equilibrado, saudável financeiramente, mas que traga alegria para o povo de Ribeirão Preto. É isso que a gente espera. E, acima de tudo, viu, Daniel? Que respeite. Respeite vocês que estão lá no Conselho Deliberativo, respeite o torcedor raiz, aquele que vive, que ama o Botafogo. É isso que eu sinto que está faltando. Até agora, o que nós falamos aqui foi de infringências por parte da SA em relação à parceria com o Botafogo Futebol Clube. E assim, fica à vontade para falar, para isso, com certeza, existem sim culpados lá atrás. Sim. Pessoas que assinaram, que proporcionaram que isso pudesse acontecer, chegar a esse ponto, tá? Sim. O Botafogo chegar no ponto que chegou. Enfim, essas pessoas serão penalizadas de alguma forma? Sim, o Botafogo está buscando isso também, né? Não com uma forma de, eu não sei, revanchismo. Não, né? justiça. Mas se você executa um cargo que é representativo, né, perante tanta gente, você tem uma responsabilidade. Você não pode simplesmente ignorar aquelas normas a que você está sujeito. Sejam elas legais, sejam os poderes do clube, você não pode prestar contas, fazer aquilo que você não tem poder para fazer. Bom, na prática, hoje, o que o Botafogo Futebol Clube está fazendo para tentar, não digo nem reverter, Daniel, não sei se é esse o termo, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas pelo menos manter uma parceria de harmonia para o bem de uma coletividade, para o bem do Botafogo Futebol Clube. O que vem sendo feito nesse momento? Tá. Antes de explicar isso, eu acho que existe um ponto importantíssimo que a gente deve esclarecer para a coletividade, que é o seguinte: o Botafogo Futebol Clube e a sua gente, ele não é contra investimento, Sim. ele não é contra Sim. modernização, Sim. não é contra melhoria, de forma alguma, muito exato. pelo contrário. O Botafogo é muito bem visto no mercado, é visto como uma joia, né, dada esse potencial que a gente já falou. Então a gente não é contra nada disso. Perfeito. Tá? E nem ceder, né, parte do poder, desde que respeitando, Perfeito. estabelecendo normas e tal. O problema é quando essa parceria, essa sociedade, começa a não trazer nada de bom e começa a amontoar coisas ruins, como você falou. Você até falou do desempenho do futebol, né? Mas, assim, você teve uma série de executivos de futebol. Hoje é o Toninho Cecílio, você teve o Juliano, você teve o Pelaipe, você teve outros que cuidaram do futebol antes. E, assim, mudam as pessoas, mas o resultado continua não vir. Então, eu até digo, assim, que o problema não é o executivo, não é o responsável pelo futebol. Eu acho que tem algo mais profundo, algo mais amplo, influenciando essa situação toda. E o que a gente está tentando fazer para reverter essa situação toda, tá? O Conselho aprovou, isso não foi na última reunião, foi na penúltima, ao contrário do que vem sendo dito aí, numa reunião com muita presença, a gente teve lá 85 conselheiros, tá? Foi a reunião com mais presença aí dos últimos anos, porque o conselheiro, muitas vezes também, ele se sente desanimado, desmotivado. Então, na penúltima reunião, foi aprovada o início desse rompimento, para que a diretoria, na pessoa do presidente Eduardo, procurasse os meios
para fazer esse rompimento da sociedade. E foi contratado um advogado muito conceituado de São Paulo, uma referência nacional em direito societário, ex-diretor da Faculdade de Direito da USP, do Largo do São Francisco, uma pessoa que também atua como árbitro lá na Brasil-Canadá, que é onde a Câmara, onde vai ter que ser essa disputa, né? Então, assim, acho que a gente não poderia estar mais bem servido em termos de nome. E esse advogado, ele vai buscar, aí me perdoe alguma imprecisão, que eu não sou formado na área jurídica, né? Mas ele vai buscar acho que uma exclusão do sócio da sociedade, que na prática é um rompimento, um desfazimento desse negócio, tá? Por quê? Pelos maus resultados acumulados, por essa série de infringências aí que a gente já falou que existem, tá? E então ele já foi contratado e ele está dando entrada, né, nas próximas semanas, aí estará nessa ação na Câmara Brasil-Canadá. Lógico, antes disso existem algumas liminares que serão tentadas para já brecar um pouco, né, esse caminho ruim que as coisas estão tomando, já tomaram faz tempo, tá? Mas essa vai ser a nossa busca e a gente está mobilizando conhecimento, apoio, recurso financeiro para esse processo aí. Deixa eu reafirmar aqui, eu jamais sou contra qualquer tipo de parceria, ainda mais essa. Eu acho que todas as parcerias são importantes. Falando aqui pela quarta vez, o Estádio Santa Cruz está lindo. O que a gente pede, nós, que fala a gente, o torcedor realmente botafoguense, é que tenha respeito. É isso que está precisando. Repito, independente dos resultados, deu certo, não deu, ganhou, perdeu, enfim, isso acontece. Faz parte de todo o trabalho realizado. Mas, gente, se não tiver respeito, se não respeitar, a partir do momento que a SA não respeita o Conselho Deliberativo, que representa toda a nossa torcida, não representa os históricos botafoguenses, aquele que realmente vai, que ajuda. Gente, o Botafogo tem 100 anos. Aí vem aquele e fala, mas se não tivesse a SA, não estaria na situação. Nós temos mais de 100 anos. Você falou no início do programa. Construímos um estádio, foi construído, inaugurado em 1968, que é maravilhoso, um dos melhores, um dos maiores do interior do Brasil, que é referência, é o Estádio Santa Cruz. Ou seja, já disputamos final de Campeonato Paulista, o Botafogo revelou grandes jogadores, revelou Sócrates, simplesmente Sócrates, um gênio do futebol. Ou seja, não poderíamos chegar aonde chegamos hoje. Então, eu acho da seguinte maneira, Daniel, o que precisa é respeito. Em primeiro lugar, respeitar, ouvir o conselho, ouvir o botafoguense, não fazer essas coisas. O pessoal fala, isso é pequeno, é apenas um uniforme. Não, não é pequeno, não. É a nossa camisa, é a nossa tradição. Não dá, sintomático. Sabe, para uma pessoa de fora chegar e falar, eu vou mudar isso daqui, como você fala, vai mudar a torcida. Não, não vai mudar a torcida. Como? Nós temos botafoguenses históricos, eu citei aqui Hamilton Mortari, Atílio Benedini, são botafoguenses que fizeram história na nossa cidade. Temos aí mais recentemente o Carlo Filippini, que você falou agora há pouco dele, outro apaixonado pelo Botafogo, o Armando Borges da Receita Federal, enfim, nós temos botafoguenses históricos e precisa ter esse respeito com a nossa torcida. Repito, ninguém é contra a parceria, que sejam bem-vindas, como a parceria lá de Bragança com o Red Bull, o Santa Cruz agora de Recife, recebendo bilhão aí pelo menos, por uma parceria, a Portuguesa, que vai refazer todo o estádio do Canindé. O Botafogo merece respeito. A nossa torcida merece respeito. Ninguém é contra a parceria, mas tem que ser uma parceria saudável, teria que ser dessa forma, né? E, Rodrigo, eu tive a oportunidade, por causa dessa história, desses estudos, de ser convidado, e já estou lá desde 2018, a ministrar aulas, coordenar cursos na CBF Academy, que a CBF tem uma escola técnica, que é de preparador físico, técnico e tal, e tem uma escola de negócios, uma escola de gestão. Então eu tenho a oportunidade de conhecer muita gente e trabalhar na escola de gestão. E uma coisa, falando de governança, que a gente sempre comenta lá, é o seguinte, não existe mágica. Você pode ser uma associação, um futebol clube, você pode ser uma SA, você pode ser uma SAF, tá? Independentemente do formato de empresa, de organização jurídico-institucional aí que você escolha, não tem mágica, você precisa de competência, tá? Por exemplo, uma associação paga menos impostos. Se a associação for bem gerida, beleza. Né? Uma SAF, ela tem um funcionamento diferente, mas ela precisa ser bem gerida também. Se não for bem gerida, não vai ter mágica, Rodrigo. Não vai
Não é uma varinha que você toca lá e plim, agora é bem administrado e agora vai dar bons resultados. Você precisa de pessoas competentes tocando. E se você optou por se associar a uma equipe como o Botafogo, é porque você precisa respeitar aquela história e aquele patrimônio. Se você quer ter um clube para você fazer o que você quiser, para você não prestar contas para ninguém, para você decidir tudo sozinho, mudar tudo sozinho, querer mudar até o perfil da torcida, simples, vai lá na Federação Paulista, compra um registro de um clube, de que 600 mil reais a última vez, começa da última divisão, Isso. faz a cor que você quer, o distintivo que você quer, define quem você vai deixar entrar no campo, quem não vai, mas se você quer se associar a uma marca centenária com uma coletividade tão valorosa como a gente tem, você precisa, em primeiro lugar, em primeiro de tudo, respeito com essa história, com essa coletividade, e depois demonstrar competência. Bons resultados, isso a gente não está vendo também. Respeito e bons resultados. É isso que o torcedor quer. O torcedor quer um time realmente competitivo. Os bares são bacanas, Red Rock Café é maravilhoso para a cidade, é ponto de turismo, Bar do Zeca Pagode, enfim, tudo é lindo, maravilhoso. O estádio, repito, gente, está lindo, está maravilhoso. A arena ali que fizeram está espetacular. Mas a torcida quer elenco, quer time competitivo e quer respeito acima de tudo. Daniel, para finalizar, você, enquanto presidente do conselho, enquanto botafoguense nesse período todo que você está dentro do clube, qual a sua maior mágoa nesse período aí em relação ao que fizeram de ruim para o Botafogo? Olha, essa concessão da SA poderia estar inserida nisso? Eu acredito que sim, sabe? Eu acho que talvez seja a maior mágoa. A gente teve problemas, né, com gestões aí ao longo desses... Eu vou colocar pelo menos 30 anos, porque antes de assumir como conselheiro aos 18, 19 anos, meu pai com 12, 13 já me levava nas reuniões do conselho. Vocês né? têm uma história linda. Ele falou, já que você é um perna de pau, que você nunca vai jogar no Botafogo, você pelo menos vai se inteirar das coisas e ver se algum dia você ajuda de alguma forma e tal, né? Então, e tá ajudando hoje. Então um beijão pra ele, uma pessoa que eu amo demais e pra quem eu devo toda essa paixão que vem de geração em geração. E que deve ter todo o orgulho do mundo com você e com seu irmão também, o Dalton. O Dalton, o Davi, orgulho e preocupação, né? Tanto que se orgulho, eu falo, meu Deus, que balaio é esse aí, né? Mas assim, a maior mágoa é em relação a pessoas que você confiou, que você ajudou, que você apoiou, negócios que inclusive você defendeu e que de repente essas pessoas que são botafoguenses, muitas com mais até poder aquisitivo do que você e tal, essas pessoas cometem pecados aí que acabam prejudicando e muito essa paixão centenária e coletiva. Então eu acho que essa é minha maior mágoa, essa é minha maior decepção. Sabe? Gente da gente, no qual a gente acreditou e que infelizmente essas pessoas ajudaram a chegar na situação que a gente está hoje. Deixa eu fazer uma correção aqui, até uma justiça, quando eu citei grandes botafoguenses, eu acabei esquecendo de citar o meu grande amigo que eu conheço desde a infância, o William Stigl, que é um botafoguense apaixonado, sempre lutou pelo Botafogo Futebol Clube e continua lutando, tá lá no conselho, enfim, mandar um grande abraço ao William. Daniel, quero agradecer, viu, demais a sua presença, acho que foi válido a gente poder esclarecer, principalmente a torcida botafoguense, trazer esses detalhes, essas informações, nunca é demais a gente atualizar os assuntos, saber o que está acontecendo com o nosso clube e acho que, acima de tudo, torcer. Como nós sempre fizemos, foi o que nós mais fizemos aí na nossa vida, torcer para que o Botafogo se acerte, para que esse elenco se encaixe e para que a SA tenha juízo. Tenha juízo e respeite, de fato, essa história centenária desse clube, que é um dos maiores, com certeza, do Brasil. E é um dos maiores do Brasil, não devido à SA, mas devido à história da nossa gente. Aquilo que foi construído aqui, começando na Vila Tibério, enfim, que respeite a nossa tradição, respeite a nossa camisa, respeite o uniforme 1, respeite o uniforme 2, que tragam muitos uniformes comemorativos, a gente gosta. São lindos, Outubro Rosa, Consciência Negra, o uniforme do Sócrates, enfim, é muito bacana, a gente ama isso e a gente adquire, mas respeite a camisa 1, respeite a camisa 2 e, acima de tudo, respeite a coletividade botafoguense aqui em Ribeirão Preto e por todo o Brasil. Daniel, muito obrigado,
Deus abençoe e um grande abraço para toda a família. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui falando com você, com todo mundo e esclarecendo um pouco mais essa situação aqui do nosso amado Botafogo. E para encerrar, eu deixo uma mensagem. Falei que eu sempre fui perna de pau no futebol. Eu pratico artes marciais e tal. E o meu sensei, ele tem uma frase muito bacana. Um abraço para o sensei Neto aí do Aikido. Ele fala assim, acho que isso serve para o nosso momento agora. Ele fala, nenhum de nós é tão bom ou tão forte quanto todos nós juntos. E acho que isso é a história do Botafogo e é nisso que a gente vai se ater agora para vencer mais esse desafio. Obrigado e um abraço a Obrigado, um todos. grande abraço e viva o Botafogo. Viva o Botafogo.